Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos começar a noite de hoje com a nossa palestra, na verdade um momento de reflexão. Eu gosto sempre de lembrar, porque eu confesso que quando eu iniciei, na Seara Espírita, eu não tinha essa visão. Então, às vezes, eu não ia com essa disposição para a palestra. Mas aqui é um local de tratamento. Às vezes a gente acha que o tratamento acontece só no final, por conta do passe, mas, na verdade, ele é a cerejinha do bolo, digamos assim, né? É só a finalização, porque aqui é um momento de tratamento. E para que esse tratamento, ele realmente, assim, funcione de uma forma efetiva, também gosto de lembrar do nosso livre-arbítrio, do quanto ele é importante, a nossa intenção, a gente colocar essa intencionalidade. Então, estarmos aqui, deixa eu parar um pouquinho o som. Pronto. A gente colocar essa intenção de quê? De estarmos aqui presentes, de pedirmos para os nossos mentores, para os nossos guias, para os nossos anjos da guarda, para o Deus do nosso coração, da nossa compreensão, para nos ajudar nesse momento, porque é aqui que são feitos desligamentos. Muitas vezes nós somos inclusive encaminhados, sabe aquela ideia que surge, vamos hoje lá no centro, vamos assistir uma palestra? Porque tem um propósito. Muitas vezes nós trazemos uma energia para cá, algum irmãozinho para cá que precisa ser tratado. E aqui agora é o local, tá? Então, quando a gente se coloca nesse lugar de estar disponível para isso, de estarmos abertos e receptivos, a gente contribui mais para que isso aconteça. Então eu convido a cada um a estar aqui agora nesse momento, deixando as preocupações de lado, deixando tudo os afazeres, se deixou a janela aberta, o que eu tenho que fazer depois, o que vai ter na janta, tudo isso para depois. Vamos estar presentes aqui, vamos fazer uma respiração bem profunda, sentindo o corpo, sentindo a vida que pulsa nesse corpo. Fechando os olhos, imaginando a presença de Jesus, estamos todos reunidos em seu nome, buscando elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao alto e rogando a Ele a sua proteção para a noite de hoje, a sua paz, o seu amor, a sua leveza, pedindo para que Ele possa abençoar as nossas vidas, a noite de hoje possa nos inspirar, trazer tudo aquilo que nós viemos buscar, trazer inspirações para que a gente possa viver aqui com mais qualidade, com mais propósitos, daquilo que nós viemos realizar aqui na nossa vida. E que possamos também ter insights sobre a nossa vida, sobre aspectos da nossa vida, enfim, vamos nos colocar receptivos a isso. E também para o tratamento da noite de hoje que vai se desenrolar aqui. Mestre Jesus, somos sempre gratos a Ti, à sua disponibilidade, ao seu amor, ao seu exemplo, e que possa abençoar a noite de hoje. Que assim seja. A palestra de hoje, o tema, ele é um tema que é uma coisa que a gente sempre sabe, assim, sempre vem, né, uma mensagem mas ela nunca é demais, que fala sobre a verdadeira propriedade. Ele vem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Aconteceu um pequeno probleminha aqui, pronto. Foi só aqui, gente. Infelizmente, as figurinhas não apareceram. Esse capítulo lá do Evangelho, tá? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos falar hoje sobre a verdadeira propriedade, sobre os dois itens, o 9 e o 10. Eu vou fazer uma leitura rápida, tá? Para a gente fazer uma reflexão a respeito disso.
O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, que goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Ou seja, ele está aqui só de passagem. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade do outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com o que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro ou o que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhes avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo. E vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, o espírito de Pascal, Genebra, 1860. Aqui, o que ele já começa a falar a respeito dessa lição, né? Dessa reflexão de hoje, é exatamente aquela frase que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros não daquilo que a gente cultiva aqui. A gente vive e a gente está passando por um momento de transição, né? A transição planetária. E transição, gente, é reforma, né? E reforma, quem já reformou a casa, quem já passou por alguma reforma, quem tem algum vizinho que está reformando, um prédio que está sendo construído perto, sabe da bagunça que é, do desconforto que isso traz, da poeira, do barulho, da inconveniência. Tem até aquela plaquinha, né? Desculpe os transtornos, eles passarão, mas valerá a pena. Se o planeta pudesse pôr uma plaquinha, ele colocaria isso para nós. Desculpa os transtornos, eles vão passar e vai valer a pena. Essa construção. O problema é que nós fazemos parte dessa construção. Nós também estamos em reforma e por isso que vem tantas e tantas lições. Falando exatamente de quê? Reforma íntima. E é isso aqui que a lição vem nos lembrar. Da nossa responsabilidade, da parte que nos toca de fazer essa reforma, de lembrar a nós que nós somos herdeiros de nós mesmos,
que no fim nós vamos sair não é com o que a gente teve, não é com aquilo que nos foi fornecido, nos foi dado, mas é com quem nós nos tornamos. Não é sobre o ter, é sobre o ser. E nesse mundo que nós vivemos, que a gente está nessa transição de provas e expiações, onde há muito ranger de dentes, há muito barulho, né? Há muito barulho, né? Muita informação. Tem muita distração. É muito fácil a gente olhar para fora. É muito fácil a gente deixar esses processos que cabem às vezes a nós, a nossa responsabilidade, e a gente viver na vida mesmo, no dia a dia da vida, ela puxa a gente, né? Os afazeres da vida. Então esses momentos de reflexão, eles são importantes, interessantes, a gente parar, para a gente prestar atenção no que nós estamos fazendo com a nossa vida. E sabe aquela coisa de foca no seu, na sua vida? Foca na sua vida, deixa o externo, dá um tempinho lá do externo, porque a internet, ela foi uma bênção em nossas vidas, mas ao mesmo tempo também é o ônus e o bônus. Foi um bônus de colocar as informações próximas a nós. Hoje a gente tem acesso a informações do que está acontecendo em outros países que a gente nem sabia da existência deles. Mas tem o ônus também, tem muita informação, tem muita coisa chegando até nós. Então cabe, mais do que nunca, nós exercermos o nosso livre-arbítrio, a nossa atenção, o nosso filtro, para que a gente coloque nessa realidade e absorva aquilo que é importante para nós, para que a gente possa não se perder no meio do caminho, não achar, não confundir que a atividade que eu exerço, o papel que eu exerço profissionalmente, ou então um papel que eu me sinto muito associada, eu tenho que cuidar da minha mãe, então eu me vejo como uma filha sobrecarregada e eu acredite que eu sou essa pessoa. Isso é um papel, isso é um aspecto seu. A sua profissão é um aspecto seu, não é você. Você é maior do que isso. Você é um ser multitarefário, você tem vários papéis. Papel de pai, papel de mãe, papel de filho, papel de irmão, papel de pessoa que está na sociedade, enfim, N papéis. E não é fácil mesmo a gente girar esses pratinhos, mas às vezes, o uso do cachimbo entorta a boca, né? Às vezes a gente no dia a dia, no exercício desses papéis, a gente acaba se confundindo e se associando tão fortemente com isso, pegando aquilo ali como se fosse realmente nós, acreditando que nós somos aquilo, e nós não somos. Nós não somos. Nós estamos. E é importante a gente parar para prestar atenção, para dar uma dissociada, um passo para trás. Às vezes, no exercício da atividade que a gente tem no dia a dia, são papéis, né, que às vezes a gente tem que exercer, tem uma regra de jogo que está rolando ali. Mas você não vai ser a mesma pessoa com seu filho. A pessoa ali do profissional não pode ser a mesma pessoa que vai lidar com uma criança, que vai lidar com seu filho, que vai lidar com a sua esposa ou com seu esposo. Compreendem que a coisa é muito maior e nós somos seres únicos, mas com essa situação. Estou falando isso por quê? Porque a gente confunde. Porque a vida nos exige muitas vezes. E porque a gente se coloca nesse lugar. Às vezes a gente quer tanto, né? E faz parte, a gente está num mundo material. E se não fosse para a gente usufruir da matéria, nós não estaríamos no mundo material. Não tem nenhum problema nós usufruirmos da matéria. O problema é o apego à matéria. O problema é como eu me relaciono com essa matéria. O problema é como eu olho, a perspectiva que eu dou. Qual é
O que você vai deixar de herança para si mesmo? Vamos pensar sempre isso. Não vamos deixar lá no futuro, porque o futuro a Deus pertence. A gente nunca sabe mesmo, a gente sabe que a gente tem uma senha na fila, mas a gente não sabe quando a gente vai ser chamado, se a nossa senha está próxima ou não. A vida tem dessas coisas, ela nos surpreende, a gente sabe que cada um vai ser chamado. O quando a gente não sabe. E será que eu gosto sempre dessa reflexão, quando eu for chamado para ir para o lado de lá, qual que vai ser minha bagagem? O que eu vou ter exercido? Eu vou estar muito associado com o meu papel profissional, minha atividade financeira, porque eu estava perseguindo tanto isso na minha vida que eu acho que só isso, a minha vida era isso? Ou eu estava tão associada aos problemas da minha família, de origem, que eu não vi mais nada? É preciso de um pouco de equilíbrio e a gente lembrar dessa nossa característica. Ninguém, gente, ninguém de nós está aqui a passeio. Até porque o mundo ele é muito bonito, mas ele também tem os seus desafios. Esse mundo nosso de provas e expiações. Essa vida que é muitas vezes retratada na internet, ela é bem fictícia. Todos nós viemos aqui, todos, sem exceção. Jesus Cristo, que não precisava vir aqui para evoluir, veio e passou o que passou. Passou o Calvário que passou, porque pertence ao nosso planeta. A energia do nosso planeta é essa. É de provas e expiações. Mas nós já estamos evoluindo para um planeta melhor, que a energia vai ser mais leve, é o de regeneração. É o que os espíritos vêm nos falando. Chico deixou muitas obras e outros, outros médiuns, outros espíritos, falando a respeito. E por que eu estou trazendo isso? É para a gente entender o contexto que a gente está passando. Porque se a gente para e olha só para o externo, você fala, nossa, esse mundo está perdido. Isso aqui, não dá. Vai dando um desânimo. Porque isso aqui vai mudar. Mas será que a gente está habilitado a acompanhar? Nós estamos acompanhando essa mudança? Será que a gente está habilitado para entrar no novo mundo? Será que nós estamos acompanhando isso? Porque não vai ter ninguém na porta, não vai ser uma fila com uma listinha na mão, deixa eu ver aqui, o que você fez? Você fez isso, aquilo outro? Não, pode passar. Não, não vai passar. Não existe, isso é uma metáfora, isso é uma alegoria. É uma questão de energia, é uma questão de sustentar virtudes, sustentar valores, sustentar conhecimentos no espírito. É uma questão de ser. E é aqui que a gente vem, aqui é a nossa academia. É no atrito, no convívio com o outro, é no dia a dia que a gente consegue enxergar quem nós realmente somos. Não quem a gente gostaria de ser, é quem nós somos e quem nós podemos ser. A vida ela reflete o outro com as dificuldades dele, ele nos traz, ele nos mostra a nossa dificuldade, o nosso orgulho gritando, o nosso egocentrismo gritando, a nossa inflexibilidade gritando, a nossa dificuldade de lidar, a nossa falta de compaixão com o processo do outro, inclusive com o nosso. É aqui que nós vamos exercitar isso, porque quando nós formos chamados para o plano espiritual, a gente não vai ter mais o corpo, mas nós seremos pura energia. Lá, energia sintoniza com energia. Não tem mais a máscara do corpo. Aí é uma questão de vibração. Os espíritos falam muito isso. Aí não tem. Quem nós seremos? Aonde que está o nosso coração? Aonde que ele está vibrando? Com o que nós realmente nos afinizamos lá dentro? Como que está o nosso campo energético?
Isso é exercício. É exercício. Por isso que os espíritos aqui, lá em 1800, que já fazia parte dessa programação que nós estamos passando, né, do nosso planeta, vem nos alertando. Presta atenção, isso tudo aqui é ilusão. Não tem nada que é seu. Se hoje você tem bens materiais, amanhã você pode não ter. Se hoje você tem poder, amanhã, se não for, né, do propósito, amanhã você não tem mais. E a gente vê isso no dia a dia. Por quê? Porque tudo está a serviço da vida. A serviço da vida. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àqueles que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que ao morrer alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúdes inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porquanto se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Espírito Protetor, Bruxelas. Essa outra parte, né, ela reforça muito isso. A verdadeira propriedade é aquilo que a gente integra dentro do nosso ser. É isso que nós vamos levar. A gente vai prestar contas nas relações que a gente administrou, enfim, de tudo que nós vivenciamos aqui. Não vai ter uma pessoa que vai estar sentada no trono e com relatório, não necessariamente, né? Mas é uma questão da nossa consciência. Nós já temos meios dentro de nós que nos auxiliam a nos nortearmos aqui, a nos dirigirmos em nossas vidas. E é importante que a gente preste atenção, que a gente aproveite esse momento em que nós estamos encarnados para que a gente possa viver bem. Porque apesar desse mundo de transição, friso novamente, ser um mundo de provas e expiações, a gente não veio aqui para sofrer. A gente não veio aqui para expiar. A gente veio aqui para aprender. Tudo o que acontece conosco é para o nosso aprendizado. É para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. Então a gente pode dar um passo para trás e perguntar: para que isso? Para que isso surgiu na minha vida? Qual é a finalidade? Não o porquê. O porquê muitas vezes a gente não tem resposta, mas o para quê, se a gente parar para refletir, a gente pode compreender melhor o aprendizado que está lá atrás,
o comportamento que a gente pode treinar, que a gente pode aprender, e o ser que nós podemos desenvolver, porque afinal de contas é sobre isso, é sobre quem nós nos tornaremos. Qualquer coisa que a gente vai fazer aqui, é sobre quem nós vamos nos tornar. Aquela pessoa que vai chegar num determinado resultado, ela tem várias competências, habilidades, forma de enxergar as coisas, mentalidade, forma de lidar com a vida, que fez com que ela chegasse naquele determinado resultado. E a vida, gente, ela permite muita coisa. Eu gosto sempre de lembrar, eu admiro muito a história de Saulo, que virou Paulo de Tarso, porque ele realmente é até demais, né, para nós, assim, mas ele é um grande exemplo de um homem muito obstinado, assim, um homem muito militar. Ele ele tinha um posto, né, militar, ele perseguia os judeus, ele servia ao exército romano, e ele tinha uma grande patente pelo perfeccionismo dele, pela força, pela direção dele. Tudo aquilo que ele se colocava para fazer, ele era. Só que ele teve duas vidas numa mesma encarnação. Ele foi tocado, ele foi um dos discípulos que mais divulgou a palavra de Cristo sem ter conhecido Cristo pessoalmente. Ele matou muitos judeus, muitos. Ele perseguia os cristãos, judeus, cristãos. Ele perseguia os cristãos, de uma forma muito ferrenha. Mas ele foi tocado com uma visão que ele teve de Cristo, e teve toda uma situação. Vale a pena ler o livro, e também tem o filme, e ele se transformou. Aquelas características que davam uma diferença nele como um militar do exército romano, ele transformou para colocar isso a favor de Cristo. Então, ele divulgou a palavra de Cristo, ele foi um dos maiores divulgadores. Então, ele tinha uma resiliência absurda, uma comunicação, era uma coisa assim, ele deixou uma vida, ele se transformou completamente num ser que matou milhares de pessoas para, de repente, uma outra pessoa que divulgava a palavra, divulgava o perdão, de muita compaixão. E dizem que no plano espiritual ele foi recebido por muitos daqueles que ele perseguiu, porque eles conseguiram ver a mudança que ele operou. Ele conseguiu se transformar numa outra pessoa, num outro ser. Ele desenvolveu características, ele integrou ao espírito dele tantas virtudes que ele já não precisava expiar. Algumas coisas ele teve que realmente equilibrar, porque ele deixou alguns danos, mas ele mudou. Não é sobre sofrer, não é sobre expiar para sofrimento, é sobre aprender. Então é isso que a gente precisa integrar no nosso coração. E eu trouxe aqui um capítulo desse livro, Prazer de Viver. Eu gosto muito dele, é um livro da irmã Cidufo, o capítulo 17, que fala o seguinte: aos cuidadores de almas, acordar todos os dias com a chama da esperança acesa, acreditar que merecemos ser felizes, saber escolher os caminhos para construir os nossos sonhos e desejos de modo digno, gostar do mundo e das pessoas como são. Na verdade, é uma aceitação, né? Ter uma relação de amor consigo mesmo, aceitação, autoaceitação. Saber sorrir nos momentos mais difíceis. Ser grato e alegre em todas as situações. Divertir no cumprimento do dever, ao invés de lamuriar. Alcançar leveza no ato de viver. Quem não gostaria de experimentar esses prazeres na vida? O prazer de viver é a maior conquista das pessoas livres, felizes e conscientes. O foco do prazer de viver é este: a perda de quem achávamos que éramos. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer:
abandonar a nossa ilusão, o eu sou boazinha, os nossos rótulos, né? O falso eu e o encontro com o eu real. Só existe o prazer de viver quando há plenitude, quando eu me aceito com as minhas sombras, com as minhas dificuldades, aí eu posso olhar para mim mesmo. É necessário haver uma harmonia entre as partes que sufocamos, tudo aquilo que achávamos que éramos e a busca do que somos em verdade, a nossa singularidade. Essa busca particular pela nossa individuação é intercalada pelo medo do autoenfrentamento. Por esse motivo, bilhões de pessoas lutam para sobreviver sem realmente conseguir existir. Passam pela vida sem permitir que ela passe por sua alma. Ou seja, não deixa a vida entrar e te transformar. Para os que se encontram abençoados com a luz da doutrina dos espíritos, esse desafio de talhar sua identidade cósmica surge quando não usamos a inteligência para aplicar nossas intenções e aspirações sob o suporte da dignidade. Quantos desistem de seus sonhos e de suas vocações por não conseguirem desenvolver uma ação responsável e conciliatória entre a sua realidade pessoal em conflito com aquilo que seria ideal, segundo o Espiritismo? Alguns espíritas sobre esse tema desenvolvem a ideia do karma para justificar a acomodação por não lutarem por sua própria felicidade. É meu karma, gente, é meu sofrimento, eu tenho que passar por isso. Isso aqui eu tenho que espiar mesmo, deixa para a próxima vida, deixa para as coisas mudarem, eu fazer o movimento que precisa, deixa para a próxima. Isso aqui eu vim para espiar, pagar, eu vim pagar os meus pecados. É mais fácil pensar assim do que confrontar os próprios sentimentos e desejos e aprender a lidar com todos eles de modo honesto. Esse adiamento pelo nosso caminho pessoal inevitavelmente nos conduzirá ao encontro de uma intrigante benfeitora da alma. Chega a ser até a angústia, que é o lamento sofrido da alma que suplica novos rumos. A angústia não veio para nos fazer sucumbir, para nos torturar. Ela veio fazer um movimento de vai para a vida. Mas a vida não é a que você gostaria, de quem você acha que você é a vida real. A angústia é o sinal profundo da alma dizer, é hora de decidir, hora de ser feliz. Chega de mentiras e ilusões. Ninguém progride sob o manto da idealização. Angústia é um sintoma de que algo necessita ser colocado no seu devido lugar, na intimidade profunda de nós mesmos. Mesmo a dor é estrada para a felicidade. Na verdade, é um convite da vida reclamando nossa integração com as leis grandiosas de Deus, criadas para o nosso próprio bem. Quando muito ignorada, essa angústia é o caminho da depressão e da descrença. O efeito culminante das dores da alma não resolvidas quando a vida nos chama para curá-las. Descrença do ato de viver, na própria existência. Uma ausência total de um sentido para existir. Uma pessoa descrente é alguém sem esperança, sem alegria e sem fé nos dias futuros. E como caminhar sem a energia da esperança? Diante das provas da terra, Bernardino, espírito protetor, dirige uma das mais sábias questões sobre nossa postura na condição de cuidadores da educação espiritual das almas. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação. Ixi, faltou, né? Qual será, pois, a postura mais educativa dos cuidadores da alma nestes tempos de transição? Cultivadores do suplício ou dispensadores da consolação? Nutridores de culpa ou educadores da responsabilidade? Instrumentos do medo ou agentes da esperança? Vê que é uma questão de perspectiva, de olhar? Fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Investigadores das imperfeições ou orientadores da vocação individual? Curadores de feridas psicológicas ou promotores de valores morais? Como tornar-se um treinador emocional na aquisição de qualidade de vida?
Como tornar-se um operador da felicidade em tempos de desorientação e crise? Como alcançar a condição de operário do prazer de viver? Como o centro espírita poderá alcançar a condição de escola libertadora dos sentimentos? Que roteiros poderão inspirar nossas atividades abençoadas na doutrina espírita, objetivando tornarem-se espaços de educação integral? Que passos devemos dar para que a casa doutrinária seja um ambiente que nos favoreça a assumir nossa humanidade, sem derrapar na fuga e na ilusão? Como fazer para que a nossa existência seja uma obra de arte no esplendor da criação de Deus? Prazer de viver, eis a meta que devemos todos adotar a cada dia da caminhada. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Essa pérola da poetisa Clarice Lispector é um tributo ao ato de viver. Viver vai além de nossa compreensão imediata. O ato de viver existe para depois surgir o sentido. Quem quer raciocinar a vida em demasia, deixa de viver. A vida só existe na realidade, e a realidade é o espelho do que sentimos no mais profundo do nosso ser. Talvez por esse motivo, Jesus, o cuidador de almas, afirmou: o reino de Deus não vem com aparência exterior. A vida nos espera com o prazer de viver e de sermos felizes. Abandone a tirania de querer agradar a todos. Uma pessoa que quer vencer usa duas armas poderosas: a inteligência para criar saídas e a humildade para submetê-las ao critério de Deus. Aqui faltou. Então, gente, vamos fazer agora... Vamos partir agora para um momento em que a gente vai fazer um tratamento e que a gente pode também, dentro dessas reflexões, a gente pode pedir orientação para os nossos mentores de luz, para que a gente possa aproveitar esse momento em que a gente está aqui, encarnado, no momento de transição, onde a gente está no aqui e no agora, do jeito que está. Nós não estamos aqui à toa, nós temos um papel de crescimento. Como que nós podemos melhorar isso? Como que nós podemos retornar melhores para o dia de amanhã? Como que nós podemos otimizar, aproveitar essa nossa estadia aqui para a gente ser um pouquinho melhor do que eu já fui ontem? Então vamos fechar os nossos olhos. Vou colocar uma musiquinha. Vamos sentir a presença de Cristo. Vamos vê-lo à nossa frente, com todo aquele amor irradiando. Sinta a presença dele. Sinta a compaixão, a amorosidade, a misericórdia. Olhe dentro dos olhos dele. Veja a doçura. Ele nos enxerga assim como nós somos. Não nos julga. Nos compreende, nos respeita. Sabe que nós temos o nosso tempo, que nós fazemos aquilo que é possível. Mas aproveita esse momento para conversar com ele. Entrega suas angústias, as dores. Pede orientação nesse momento. Como lidar com as angústias, com as dores. O que tem por detrás? Qual é o aprendizado? O que eu preciso aprender? O que a vida quer me comunicar? Qual é o próximo passo que eu preciso dar? Como que eu posso ser mais leve aqui? Me ajude como ser mais humilde. Como ser mais amoroso comigo mesmo,
Como saber me ouvir, saber ler nas entrelinhas da vida, entender a vontade da vida, aquilo que ela quer me comunicar. Me mostre, Jesus. Me ajude a ser melhor. Entregue para Ele tudo aquilo que passa em sua alma. Converse com Ele como um amigo próximo. Abra o seu coração, permita que a intuição, nesse momento, flua. Que os mentores de luz conversem com vocês a partir desse lugar. Fiquem receptivos, coloquem-se receptivos. Recebam. E se conectem também com a paz que vem de Cristo. Essa paz, ela é construída. Ela não é um lugar de onde não tem nada, de você vai ser tirado daqui, não vai ter mais problemas nem nada. É uma construção, é uma musculatura de resiliência, de saber escolher aquilo que eu vou olhar, como olhar, de mudar a perspectiva, de mudar as prioridades, de compreensão do que eu vim fazer aqui. É preciso saber cultivar a paz em nossos corações, tornar os nossos corações um terreno fértil para que ela possa florescer. Peça ajuda. Como fazer isso? E dentro dessa proposta, perceba que do coração de Cristo e de suas mãos espalmadas vão saindo uma luz, vai saindo uma luz muito bonita, como se fosse um sol muito gostoso, uma energia aconchegante, acolhedora, que vai te envolver completamente. Todas as suas células, todas vão ser envolvidas nessa energia, trazendo harmonia, cura, paz, leveza, levando tudo aquilo que já não precisa mais, trazendo tudo aquilo que você já pode receber e integrar para o seu patrimônio espiritual. Perceba que essa paz, ela vai transbordando para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho, passa a ser envolvido cada um desses lugares com essa energia, completamente absorvido por essa energia. O evangelho de luz, da palavra de Cristo, do exemplo, vai sendo aberto em cada um desses lugares para vibrar essa energia por toda a semana. E a gente vai colocando a nossa intenção de ampliar esse campo de luz, vibrando com as nossas melhores intenções. Vários irmãos de luz vão dando as mãos, formando uma grande roda e aumentando, potencializando essa energia. Nós vamos envolver o nosso planeta, a nossa casa, a nossa morada, pedindo a Deus, a todos os irmãos de luz, a Mestre Jesus, que possa cada ser que habita nesse planeta, encarnado e desencarnado, possa receber nesse momento toda essa energia, toda essa paz, toda essa luz, toda essa cura, todo esse alívio, como num abraço gostoso, um abraço que acalma, que acolhe, que tira, que te traz muita leveza. Um abraço na alma, que
todos nós merecemos. Todos vamos recebendo essa energia e vibrando essa energia em nosso planeta. E o nosso planeta se torna completamente azul, de paz, levemente cor-de-rosa, de amor, e verde, de cura. Vamos tratar a nossa casa, esse planeta que não questiona, ele nos recebe e nos acolhe. E vamos manter essa imagem em nossos corações, essa sensação em nossos corações. Vamos retornando para cá, mantendo essa vibração, sentindo essa proteção dos amigos de luz, permanecendo conectados a esse campo de muita paz, de muito amor, de muita leveza, a essa energia em nossos lares, vendo lá no centro de nossas casas, de cada um, o Evangelho aberto, refletindo muita luz. E vamos permanecer conectados durante toda a semana com essa vibração. E pedindo que durante a noite de hoje nós possamos ser tratados, continuar esse tratamento naquilo que for importante para cada um de nós. Mestre Jesus, estamos aqui, teus pequeninos, agradecendo pela tua paz, pela tua leveza, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, rogando que abençoe essa semana, abençoe o nosso planeta e nos auxilie na nossa jornada, para que a gente possa enxergar aquilo que realmente importa para o nosso crescimento. Sê conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja.